Olá, eu sou José Salib Neto, eu e Sandro Magaldi somos coautores do livro O Novo Código da Cultura, e nesse talk show com o Pedro de Godoy Bueno, presidente da DASA, tivemos uma conversa extremamente produtiva do trabalho de transformação cultural que ele vem fazendo na empresa já há 4, 5 anos, né? De um exemplo prático e muito eficiente, né, de sucesso de um jovem e brilhante CEO fazendo numa empresa já de muitos anos, né, uma empresa tradicional. Então os aprendizados são espetaculares, vocês vão gostar muito. Olá, eu sou José Salib Neto, eu e Sandro Magaldi somos autores do livro O Novo Código da Cultura, e hoje tenho o prazer de estar aqui com o Pedro de Godoy Bueno. Ele é o presidente da DASA, a maior empresa de medicina diagnóstica do país, né? É uma empresa que vem crescendo, modernizando e principalmente fazendo as transformações necessárias para competir nesse mundo interconectado. Pedro, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Prazer contribuir, Salib. Obrigado pela entrevista. Você aqui, como nós falamos, nós chamamos os nossos entrevistados como coautores do livro, né? Então vai ser bem bacana pegar essa sua perspectiva. Pedro, você já está como presidente da DASA já durante alguns anos, né, Pedro? Isso, desde o início de 2015. 2015, já indo para o quarto ano, quarto e quinto ano, né? Conta para mim, o que você encontrou na DASA quando você assumiu a presidência e o que você tem tentado fazer em termos de transformação da empresa, principalmente no que diz respeito à cultura? Eu acho, Salib, a gente encontrou uma empresa extremamente fragmentada, né? A DASA foi uma empresa que cresceu via aquisições e talvez com um viés muito grande de crescer e não de arrumar, não de consolidar. Então a gente era uma empresa com muitas culturas, cultura de São Paulo, cultura do Rio, cultura da operação, cultura do corporativo, aquela confusão. E eu dividiria a nossa gestão em dois momentos. Teve esse momento de 2015 que a gente lançou esse grande turnaround da companhia, né, que a DASA era um grande diamante bruto e a gente veio para consolidar uma cultura focada no paciente, na qualidade, no crescimento, e a gente fez isso. E aí no final de 2017 a gente lançou um novo momento da DASA, e aí sim muito mais voltado para a inovação, para a transformação digital, para o ágil. A primeira fase foi fundamental para que a gente pudesse fazer a segunda, mas a gente está criando, na verdade, agora uma nova DASA. Começou aí há um ano e meio atrás. E como é que você vê o aspecto da cultura nisso, né? Quer dizer, você pegou uma empresa que cresceu realmente via aquisições, né, com vários tipos de cultura. Qual é a cultura que você está tentando colocar hoje dentro da DASA, né? É realmente um desafio, né? Porque cultura é aquilo que você não tolera e o que falam quando o presidente não está na sala, né? É fundamental quando você tem uma empresa de 20 mil colaboradores, com a capilaridade que a gente tem, 750 unidades, se você não tem esse alinhamento, né, essa cola, você não consegue fazer nada. Ter começado uma transformação cultural em 2015, quando as pessoas viam que não estava tudo bem, foi mais fácil de você convencer todo mundo a mudar. Agora, depois de 2015, 16, 17, que estava tudo no rumo, tudo indo muito bem, e aí você fala, tá tudo indo muito bem, mas a gente precisa mudar tudo de novo. Você convencer nesse cenário é muito mais difícil. E eu brincava que a gente era a Kodak, mas a Kodak dos anos 80, que ainda não tinha tempo de mudar, né? Que a Kodak, inclusive, foi que descobriu a câmera digital, e que se a gente começasse a se transformar, a gente poderia ser algo muito maior, muito melhor, trazendo muito mais valor para o sistema, para os nossos pacientes. E tem uma coisa que você falou que mexeu muito comigo, que antes a gente pensava grande, agora a gente pensa ousado. O bold. O bold, né? Do Gestão da Manhã. Tradução livre aí, que é o ousado, né? Ter essa visão, ter esse sonho, né? Eu acho que é fundamental para você fazer a transformação cultural, senão você não tem o porquê. Não é só mudar por mudar, uma cultura pela cultura, né? Mas se você tem uma visão, impactar os pacientes, trazer muito mais valor para o sistema de saúde, aí você convence as pessoas. E
teve muito trabalho, né, de levar o pessoal para fora, ver o que estava acontecendo no Vale do Silício, ver o que estava acontecendo no setor de saúde globalmente, e as pessoas foram se convencendo, e fundamental, né, porque a transformação digital é uma transformação cultural. Dentro desse movimento todo, né, esses últimos 4 anos de mudança, né, logicamente você teve que mexer nas pessoas, né? E tem gente nessa transformação no nosso estudo de cultura, tem gente que não está de acordo com o momento da empresa. É uma questão delicada, né? Porque às vezes envolvem pessoas que estão lá há muitos anos na empresa e que se você não mexe, você não consegue fazer essa transformação, né? Porque uma das questões que nós identificamos são os silos, né? A dificuldade de mudar o mindset. Como é que você encarou isso, Pedro? Isso é um desafio e que precisa ser encarado, Salib. Eu acho que exige coragem e exige colocar a cultura e o sonho em primeiro lugar. Eu acho que todo mundo tem capacidade de se transformar, todo mundo tem capacidade de se adaptar a uma nova cultura, a um novo momento, mas nem todos querem. O sonho tem que ser maior, então você tem que dar oportunidade, você tem que dar um prazo, você tem que tentar motivar, levar para fora, levar para cursos, mas se a pessoa não quer, não adianta, e aí você não pode deixar isso atrapalhar. Então, a gente, no início de 2015, a gente realmente fez uma transformação de time muito grande, que em 1 ano e meio a gente fez uma mudança de quase 60%, 70% da alta administração da companhia. E agora, nessa segunda transformação, foi mais fácil, porque é um pessoal já que tinha vivido esse momento, então um pessoal mais flexível, e todo mundo conseguiu se adaptar e comprar esse novo momento da companhia. Então, nessa segunda transformação, a gente teve menos adequação de time. Você busca, nessa nova cultura que você está implementando na DASA, que tipo de pessoa você busca para estar dentro hoje? Quais são as qualidades, né? Assim, a gente teve sempre, no nosso livro Gestão da Manhã, a gente mostra que aquelas velhas qualidades do grande líder, né? Como trabalho em equipe, como foco, como honestidade e tal, elas são importantes, mas não são suficientes, né? Quais são as novas habilidades que você tem hoje, busca para criar a empresa que você está sonhando? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que no mundo de hoje, e a gente escuta falar isso, né, do novo modelo de educação até para os jovens, para as crianças, né? Não é mais a pessoa que tem a resposta, é a pessoa que sabe fazer a pergunta, é a pessoa que tem criatividade, que tem comunicação, que sabe dar contexto, né? O líder não pode mais vir com a resposta, né? O que é a transformação ágil? Nada mais é do que você delegar para o time que está ali na ponta, e ele, com interações recorrentes com o cliente, ele está medindo, o cliente diz o que ele quer. Se você faz aquele teste AB e ele diz se prefere o app do jeito A ou do jeito B, não é mais o diretor lá na Torre de Marfim que diz o que tem que fazer. Então, o líder, cada vez mais, ele precisa dar o sonho, a cultura, o contexto e dar espaço para as pessoas poderem criar. E foi na verdade, isso não foi intencional não, foi uma grande coincidência que eu entrei muito jovem na DASA. E aí me perguntam, mas como é que você fez para entrar jovem na DASA, né? Eu entrei sem saber as respostas. Eu fazia as perguntas, eu deixava as pessoas participarem, fazia as discussões e deixava as melhores ideias ganhar. Quem que não quer trabalhar num ambiente desse? É muito melhor do que trabalhar com aquele CEO vaidoso, chato, porque tudo tem que ser mérito dele, o dono da resposta. Então, acabou funcionando. E até nesse contexto de ágil, né, de transformação digital, acabou que casou muito bem, mas não foi nada intencional não, foi as coincidências, as sortes da vida. Pedro, vocês dentro da DASA, né, eu conversando com o Rafael, vocês têm utilizado várias metodologias modernas, né, inclusive com uma ajuda da Amazon, que também está dentro, né? Conta um pouquinho desse trabalho que você tem feito para ajudar a mudar o jeito de trabalhar, para se adequar a um mundo mais digitalizado. Então, quando a gente começou a olhar a questão da transformação digital e ágil, que foi provocado por um conselheiro nosso que é da área de tecnologia, o Alexandre, e eu achava que era uma questão de processo, de organograma, e aí a gente descobriu que na verdade era uma transformação cultural. Então, muito mais importante do que começar a mudar ali como é que era o dia a dia da empresa, teve esse trabalho educativo, principalmente com a alta administração, porque se o vice-presidente, o diretor, ele não está disposto a ceder esse comando e controle, né, que é o modelo como os executivos foram treinados nos últimos 20, 30, 40 anos, o negócio não ia funcionar. Então teve essa fase muito importante de treinamento, botamos todos os executivos na sala de aula, os caras, mas tem que ficar 2 dias ouvindo esse cara de digital, tem que ficar 2 dias ouvindo.
Então teve esse trabalho fundamental para criar o ambiente para tornar possível. E depois aí sim a gente foi para a parte técnica de como que a gente monta essas células multidisciplinares com autonomia. Nesse novo mundo, você medir tudo é fundamental, porque como você vai perdendo o controle, né? Você vai descentralizando, vai dando autonomia para a ponta. Se você não mede tudo, você não sabe se está indo no caminho certo. Então foram os aprendizados que aí a Amazon trouxe isso, eles são fantásticos, né? Como é que você começa desde a concepção de um produto, até como é que você monta esse time e até como você acompanha. E a gente está no meio desse processo, né? Eu diria que a gente falhou muito, que aliás faz parte desse mundo. Você tem que estar aberto a falhar, né? Tem que estar aberto a errar. Então vai acertar se você não errar, né? Não pode punir, né? Então isso também é um shift de mindset, né? Que você não pode demitir o cara quando ele faz uma aposta errada, um projeto que falha, né? Você tem que, muito pelo contrário, celebrar isso, né? Porque você tem que errar 9 vezes para acertar uma. E a gente está no meio desse aprendizado, ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu diria que a gente já deu um passo muito importante e já está colhendo resultados fantásticos em função desse novo modelo de se trabalhar. Pedro, falando na questão de inovação, na nossa pesquisa a gente percebeu que as poucas empresas que realmente conseguiram fazer a transformação cultural foram as empresas que mexeram um pouco na remuneração dos seus executivos, né? Geralmente toda a empresa tradicional sempre remunera o executivo pelo resultado financeiro que ele traz. Mas como é que fica a questão da inovação? Se alguém lá na DASA cria uma inovação fantástica, né? Mas que não dá resultado a curto prazo, como é que você vê isso, né? Essa questão da gestão de longo prazo é fundamental nessa transformação digital, sabe, Salib? E eu acho que tem empresa que é difícil, porque se você é uma corporation que tem que entregar resultado todo trimestre, como é que você faz isso? Eu não sei, é um desafio para essas corporações pensarem, né? No nosso caso, como a gente é empresa de dono, a gente sempre fez uma gestão muito voltada para o longo prazo. E para os nossos executivos, o maior componente da remuneração é o incentivo de longo prazo, stock options. Claro, o bônus é importante, mas está todo mundo remando para chegar lá no longo prazo. E isso te cria um espaço para você poder ousar, falhar, às vezes prejudicar a sua margem de curto prazo, pensando em algo maior. Você vê o caso, por exemplo, da Amazon, né? Quando eles decidiram diversificar e começaram a vender coisas além de livros no site. Eles foram super penalizados. Tem uma capa, você joga no Google, você vê lá uma capa, que eles foram super penalizados pelo mercado. Pô, tá perdendo foco, esses caras são malucos. Então, quer dizer, se você não tem uma visão de longo prazo, você não consegue. E teve uma outra coisa que você me falou, que me marcou muito, Salib, quando você perguntou lá naquela palestra na DASA, what business are you in? Né? Qual que é o seu negócio? Porque se você está limitado, se a gente pensar assim, a gente está em medicina diagnóstica, pô, isso é uma crença limitante que não te permite sair dessa caixinha. Na hora que você fala, não, a gente é uma empresa de assistência à saúde para agregar valor para o paciente e para o médico. Pô, já mudou tudo. Quer dizer, você pode entrar em muitas outras linhas de negócio, pode ousar, pode fazer coisas de uma forma diferente. Então isso também é fundamental. Se você não está pensando no longo prazo, fica muito mais difícil de você sair dessa caixa. E aí quando a gente saiu dessa caixa, Salib, eu acho que a gente começou a repensar o que a gente queria da DASA e a gente pensou, a gente pode ser essa empresa de conexões inteligentes para a saúde, conectando as melhores ideias do Brasil, fora do Brasil, do médico, do paciente, do pesquisador, agregando muito mais valor para o sistema. A gente nota, né, para quem vem de fora, que você tem movimentos que você fez na DASA que vão para fora da empresa, né? Quer dizer, você tem o teu espaço lá no Cubo, você tem o pé no Silicon Valley. Explica para a gente assim, a questão da inovação. Você sabe que no dia a dia da empresa, né, fica muito difícil às vezes você fazer as mudanças ou inovar, porque você é consumido pelo dia a dia, né? Você conseguiu botar esse pé para fora, que me lembra muito do que o Magazine Luiza fez com o Luiza Labs, né? Explica um pouquinho esse conceito que você está fazendo, que resultado você está conseguindo. Eu acho que o foco ele é fundamental, né? Embora eu tenha falado da questão da Amazon que eles diversificaram, mas você ter times focados em coisas específicas é fundamental, que é o que, por exemplo, as empresas grandes perdiam para a startup, porque a startup focava num nicho, numa coisa muito bem feita, e às vezes ganhava mercado em cima de uma grande que fazia tudo mais ou menos. Então você ter essa capacidade de ter times focados em coisas diferentes, e outra coisa, você também, o mundo hoje, você não inova sozinho, né? A inovação, às vezes você acha que o seu concorrente é o
é o cara aqui do lado, que está na Faria Lima. Não compete mais com empresas, né? Mas é uma startup que está lá na China e você nem sabe que ela está vindo. Então o mundo é muito mais global, muito mais interconectado. Então você tem que estar conectado com as startups, você tem que estar conectado internacionalmente e você co-criar e dar essa oportunidade de co-criar. Então por isso que a gente fez esse passo de parceria com o Cubo, com as startups, lá no Vale do Silício, e você criar esse ambiente onde todo mundo junto consegue trazer soluções muito melhores. Você tem visto isso? Essas empresas tradicionais que você tem conhecido, você acha, assim, não é uma pergunta para a DASA especificamente, né? Que elas estão se mexendo nesse sentido ou está muita gente focado mais na digitalização do que realmente na transformação da empresa, Pedro? Eu acho que tem duas armadilhas, sabe, Salib, que eu tenho visto. A primeira é você querer simplesmente digitalizar o seu modelo de negócio atual. A digitalização, né, as novas tecnologias, elas permitem você usar e mudar seus modelos de negócio, mudar o valor que você está agregando para o seu cliente, para o seu paciente, no nosso caso. Então, a transformação digital não é só digitalizar o que você já faz hoje, senão você só fica, é um ganho incremental. Então, isso eu acho que é uma armadilha. E a segunda é que eu vejo muita empresa fazendo isso pelo marketing. Então, fala que faz uma parceria com uma startup, uma coisa assim, mas quando você vai lá falar com os executivos, ninguém prioriza isso. Ninguém acompanha isso, é para sair no jornal, na revista. E aí é voo de galinha, né, Salib? Pedro, para finalizar, não sei que você tenha alguma outra coisa para falar na questão cultural, fica à vontade, né? Daqui a, vamos supor que eu não sei quanto tempo mais você vai querer ficar na DASA, né? Mas vamos supor que você fique mais 10 anos como CEO, né? E você sai, o que você quer deixar como legado? Eu acho que a DASA ela é uma empresa maravilhosa, o nosso setor é maravilhoso, então a gente escuta cada vez mais essa questão de propósito, né? Uhum. Propósito que era uma coisa meio fluffy, assim, meio de hippie, está cada vez mais sendo reconhecido até pela neurociência, enfim, pela psicologia como uma coisa fundamental para o ser humano. E a gente tem um propósito na DASA que é de fato você transformar a saúde das pessoas e ser um agente viabilizador da transformação do setor. Acho que o nosso setor tem muita oportunidade, a gente precisa mudar a dinâmica da doença para a saúde, a gente precisa mudar a dinâmica para a prevenção, para screening de crônico, ajudar que as pessoas consigam mudar suas atitudes antes que elas se tornem doentes crônicos, e isso a gente consegue fazer via DASA. Então eu diria que o nosso sonho daqui a 10 anos, se a gente puder ter impedido que milhares e milhões de pessoas se tornem crônicos, que tenham ido para o hospital, que tenham melhorado sua qualidade de vida, não conheço propósito mais bacana que esse. Espetáculo, principalmente agora que a gente vive cada vez mais, né, Pedro? E não adianta só viver, né? Você tem que viver com qualidade também de vida, né? Porque viver com dor, viver com doente mais tempo, ninguém quer, né? Então, olha, Pedro, parabéns. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu diria que eu acho que nessa transformação de cultura, transformação digital, ela não é fácil, né? Ela exige muito esforço, ela exige muita mudança. E tempo, né? Tempo, mudança da companhia, mudança interna. E se você não está realmente num projeto que você ama, é impossível, sabe, Salim? Então, a minha dica para quem está assistindo, encontre um projeto que faça o seu coração vibrar, que você acorde de manhã com vontade de ir lá, porque você vai escalar uma montanha, é um negócio complicado, pô. Se você não está com a sua paixão, e senão não vale a pena também, né, Salib? Melhor trocar de emprego, trocar de projeto. A vida é muito curta, né? A vida é muito curta, né? Então essa seria a minha mensagem final aí para quem está assistindo. Espetacular, Pedro. Pedro, muito obrigado em meu nome, em nome do Sandro Magaldi, meu parceiro, coautor, amigo, né? A tua contribuição foi espetacular para o nosso projeto, né? E em agosto ele está lançado e você é um dos nossos coautores. Obrigado, Pedro.